Salve, salve, correnteiros! Hoje eu tenho aqui duas lendas da noite de Niterói. Quem viveu o glamour dos anos 90 de boates e casas noturnas vai reconhecer esses dois que estão aqui na minha frente. Um é Fernando Chaves, que é um dos sócios da Boate Escafo e de outros milhões de empreendimentos de noitada que teve aqui em Niterói, todos de muito sucesso, e que, por sinal, meu vizinho aqui do prédio também. E o outro é o Paulinho, que é um produtor também da NTD, né, Paulinho? Isso, é isso Paulinho aí? NTD. Geração 80. Diminuir porque é Niederland, aí o pessoal pediu para diminuir. Pra ficar, NTD, facilita a vida, né? Muita coisa. É isso aí. Eles vão contar um pouquinho da história deles e a gente vai falar também porque tem uma grande novidade chegando por aí, que é a reinauguração da Boate Escafo. Então, antes disso, eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho, né, do projeto, falar um pouquinho de vocês primeiro, antes da gente entrar, né, nesse lance aí. E, em primeiro lugar, agradecer. Fernando. Cara, grande Marquinhos. Um grande prazer, Paulinho, um grande prazer receber vocês aqui no Contra a Corrente Podcast. E, Fernando, conta aí, quando que você se reconheceu, quando que veio essa ideia de você mexer com esse negócio nesse tipo de comércio que fez tanta história aqui na cidade de Niterói, boate, numa época onde a gente tinha mais quantidades, mas tudo que você fazia tinha aquele toque seu, a qualidade de Fernando Chaves e seus sócios, que até hoje quem viveu essa época lembra de vários empreendimentos. Por exemplo, eu na minha época lembro muito do Vertical, que foi o que eu ia tipo quase todo dia, era uma coisa impressionante. Mas também consegui ir a Escafo, né? Porque era uma coisa muito lendária, legendária até, e agora, né? E agora tá voltando com força total. Mas conta um pouquinho da sua história com a noite, Fernando. Eu falo olhando para você, para lá? Tanto faz. Tanto faz. Pode ser mais bonito. Vamos lá, Marquinhos. Boa tarde, Marquinhos, Hugo, grande Paulinho. É isso aí. Boa tarde aí, correnteiros. Não é assim que você fala? Meus seguidores correnteiros. Correnteiro, um prazer estar aqui no seu podcast. Assisto, acompanho e agora estamos aqui para falar. Marquinhos, a gente estava até conversando antes, né? Essa coisa de boate, casa noturna, né? Como é que começou a história? Vou voltar lá quando eu tinha 12 anos de idade. Eu organizei a primeira festa da minha vida, que foi uma festa junina, no play do meu prédio, ali na Alves de Azevedo. Mas foi uma festa junina, com quadrilha, com barraquinha, tinha quentão, tinha gincana, com 12 anos. Logo depois foi meu aniversário e eu ganhei na época um som 3-1 da National. Lembra, Paulo? Nossa! National. E aí eu fiz uma boate na garagem. A gente foi ali na Casa de Ferragens Fluminense, comprava lá o bocal, a pastilha que você botava para piscar a luz. Acho que todos nós passamos por isso, Eu né? me lembro disso. Então, e aí virou uma boate. E dali foi um passo para começar a fazer as festas e entrar nas boates. Mas isso aí a gente vai contando uma a uma, né? A história aí. E você, Paulinho, como é que você começou com essa história aí de produção? Meu caso já é um pouco diferente. Na verdade, começamos com turismo, né? A gente trabalha levando pessoal, né? Naquela faixa etária, tipo universitária. Sim. E levava para as micaretas. Primeiro fui para o Oktoberfest, onde tudo começou. Sim. E aí virou tipo uma marca registrada, a Niederland Turismo levava você para as micaretas. Quando a gente estava na micareta, aí os donos das bandas, empresários, né? Falaram, você não quer fazer algum evento lá em Niterói? Eu levo a banda, te boto. Aí eu falei, por que não? E daí começou a minha história com os eventos aqui em Niterói, né? Aí eu formatei alguns projetos, antigo Aeroclube, na Hípica, quando tinha Hípica aqui. Nossa, agora os melhores lugares de Niterói, né? Você vai começar aí. O que acontece? Aí daqui a pouco eu estava fazendo Rio de Janeiro, fiz Nova Iguaçu, fiz até São Paulo, fui para fazendo micareta. Cara, é muito louco, né? A pessoa tem uma ideia, te pergunta se você topa, e aquilo muda a tua vida, cara. Completamente. Cara, o guia turístico virou produtor nem pensava num negócio desse. Nada. Levava excursão.
E você se apaixonou por isso? Ah, eu tô com isso aí, eu falo que é vício, né? É, Qual é a próxima? Parece que já fica esperando, né? É um vício Gente, do bem. Isso é muito legal. Eu vou contar um pouquinho da história da Scafo, porque esse pessoal novo não faz ideia do que a gente já viveu, né? Assim, eu, um pouquinho depois, porque eu sou um pouquinho mais novo, mas eu, na época que eu comecei a sair, eu tinha que esperar o juizado de menores sair para eu poder entrar, né? Então, mas eu ficava ali naquela adrenalina e me achando, tipo, o adulto, sabe? Porque meus primos mais velhos do que eu, então a gente ia, então me achava também o mais velho, né? Aí ficava todo mundo do lado de fora, e a gente sabia até quem era em determinados lugares. Eu lembro do nome de um deles, Iosias. E tinha um que até falava assim na época, ó, espera a gente sair, vai lá não fica muito aqui na frente, assim ainda dava dica. Época boa, né? Mas o Iosias que eu lembrei era muito gente boa, um cara de conversa, diálogo, um abraço se estiver nos vendo. Porra, muito bom isso. Aí eu quando eu entrava, cara, agora muito diferente, né? Que eu comecei a ir em boate no comecinho dos anos 90 e depois vai virando uma coisa normal, né? Na vida de quem gosta de sair, tá com os amigos, né? Legal. Mas eu cheguei a pegar aquela onda também de, assim, todo mundo fumando dentro de boate, era uma névoa danada, uma doideira. E também cheguei a pegar bem depois, já não podia mais fumar dentro de boate. Então aquele ambiente de neblina sumiu, ficou tudo muito limpo, né? Porque a gente lembra de boate, assim, a gente lembra uma névoa, Chegava né? em casa, mas era bom a roupa demais. parecia que andava sozinho. Meu Deus. Cara, eu me lembro que na época de charuto, charuto não era um banho só que tirava não, cara. Mas sabia que a gente tinha essa preocupação, toda boate nossa, toda casa noturna nossa, a gente tinha uma área de ao ar livre. Não, na época todo mundo fumava. Mas tinha um recanto. Tipo, eu me lembro da Vertical que tinha isso. A Vertical tinha uma área ao ar livre embaixo da amendoeira. Isso. A Madame Cal tinha um jardinzinho de inverno lá no fundo. Isso mesmo. Lá no fundo. A Scafo tinha aquele varandão de frente pro mar, que era um alcoolismo. Ali era tranquilaço. O Bedrock era praticamente todo ao ar livre, inclusive o terraço, o rooftop também era ao ar livre. Qual foi outro que está faltando? E a Casa VIP, que foi a pá de cal, né, nessas coisas de boate, ela tinha o primeiro andar, que era o restaurante, o segundo, que era uma pista de dança, e o terceiro, uma área ao ar livre com piscina. Então, sempre tinha essa preocupação de um respiro, porque senão, cara... que é uma doideira. Doideira. Mas é engraçado que a sua assinatura é esse cuidado, né? Com cada detalhe. Quando eu falo a sua assinatura, lógico que é você também representando os seus sócios. Meus sócios, né? sim. É porque você que está aqui na minha frente. Mas, assim, eu sempre elogiei isso, eu sempre comentei com os meus amigos. Assim, que você tinha um diferencial. Inclusive, uns negócios diferentes que às vezes no Rio a gente não via, sabe? Uns cuidados, sei lá, não sei se era a vibe, se era o estilo, mas tinha um diferencial. Eu me lembro muito disso, desse cuidado. E o carinho também, porque você ia falar com o pessoal todo, sabe? Você tá tocando numa coisa que é o diferencial, foi o diferencial dos anos 90. Bom, primeiro porque eu sou virginiano. Virginiano, cada detalhe é muito importante. Cada detalhe é muito importante. E na Madame Caos, os 3 sócios, nós éramos virginianos. Marquinhos Ronaiser, eu e Ricardo Guinâncio. Os 3 virginianos. Nossa. Você imagina? Então, os detalhes são importantíssimos. Por isso que elevado ao cubo. Sim, e por isso que a Madame Caos foi foi avassaladora, disruptiva. Nós investimos um dinheiro que nós não tínhamos mesmo. Eu vou te falar que se a gente tinha 10% do valor, foi muito. E eu me lembro até hoje, a gente sentado de manhã para inaugurar a Madame Caos, ela linda. Lembra da Madame Caos, majestosa ali na Praia de São Francisco. Linda. Era tudo de primeira qualidade. Sim. Aí tá sentado, e uma inovação também. Uma inovação. A Madame Caos, hoje a Madame Caos estaria no tempo adequado. 30 anos depois da inauguração, 31 anos. Ela já era visionária. Para a época, ela demorou as pessoas a entenderem qual era a proposta. Isso. Né? Era muito disruptiva. E estava sentado eu e Ricardo Guinâncio, a gente sentando assim, olhando, né, para
esperando já inaugurar a noite, o Ricardo virou e falou assim: nós nunca vamos conseguir pagar esse investimento. Eu falei, porra, agora que você me fala isso, porra. Pequeno detalhe. É, tão pequenininho, né? Porra. Era só um detalhe. Mas foi um sucesso, né? Foi um sucesso. Cara, a Madame Caos, assim... Até hoje o pessoal fala de Madame Caos. Financeiramente, pra gente, foi, assim, avassalador ao contrário. Né? Com a gente não tinha essa grana, porque na época não existia esse tal sócio investidor. Sim. Nós tínhamos 20 e poucos anos, os recursos eram as nossas contas, vendia carro, pegava empréstimo. Né? Patrocínio. Quem podia, né? Ter um patrocínio. Porque todo mundo, classe média, nem todo mundo. A gente também não tinha muito esse... Eu me lembro que na época era Bamerindos e tinha um empréstimo lá, Paulinho, chamado Hot Money. Nós fizemos mais de 30 Hot Moneys. Minha Nossa Senhora. O gerente geral, Francisco, gente boa, está sempre na praia caminhando. Um abraço aí pro Francisco. Mas montamos. Financeiramente, a gente não teve o retorno, como o Ricardo falou, mas assim, foi a casa noturna que deu assim pra gente uma... que colocou a gente no hall de empresário. A gente saiu daquela categoria de festeiros, de organizadores, para empreendedores. Sim, a Madame Caos realmente ela... Uma coisa mais profissional. Profissional, mesmo. porque foi, cara, espetacular. Até hoje eu ouço o pessoal falando da Madame Caos. Aliás, todas, Escafo, pessoal... Pô, eu tava conversando com um amigo meu falando da Escafo, ele, caramba, eu ia na Escafo, sabe? Assim, você tá sabendo que vai ser reinaugurada? Que isso, não sei o que tem gente que ainda não sabe. Então, eu fiquei assim, cara, a gente tem que botar isso pro mundo, o mundo tem que saber. Porque, você imagina a gente juntar uma galera e ir junto, reviver aquilo tudo. Cara, isso vai ser muito bom. Aí, eu quero contar um pouquinho dessa história pro pessoal que tá ouvindo, para poder entender um pouquinho do que a gente tá falando. Então, eu tinha separado aqui um pequeno textinho só de abertura, que é o seguinte: se você viveu a noite de Niterói dos anos 90, com certeza já ouviu falar, ou melhor, já dançou muito na lendária Boate Escafo. Um lugar que virou ponto de encontro, que marcou gerações e que até hoje é lembrado com carinho por quem frequentou. Isso é totalmente verdade. Caramba, isso é muito legal. E olha só, a Escafo está de volta. Isso aí. Hoje eu tenho a honra de receber aqui um dos donos dessa história e um grande produtor também dessa história, que é o Fernando e o Paulinho, para a gente bater um papo divertido, nostálgico e, claro, cheio de expectativa sobre a reinauguração dessa casa, que promete agitar a cidade mais uma vez. Então se prepare, a gente vai falar de memórias, bastidores, novidades e do que vem por aí. Porque a Escafo não é só uma boate, é parte da história cultural de Niterói. Isso é totalmente verdade. Então eu vou começar a fazer com uma perguntinha. O que vier, se vocês se embolarem aí na resposta, não tem problema. O que um for falando, o outro lembrar, manda pra gente, que isso aqui é um bate-papo tranquilo. Né? Vamos lá. Memória da noite. A Escafo marcou época nos anos 90, como um dos pontos mais icônicos da vida noturna de Niterói. Qual foi o espírito da boate naquela época que vocês acreditam que fez tanta gente guardar memórias tão fortes até hoje? Olha, eu vou te falar o que eu sempre converso com as pessoas. Eu tive 5 casas noturnas, e cada uma na sua característica, né? Como a gente falou há pouco, a Madame Caos foi a mais disruptiva. A Vertical tinha uma programação musical incrível, o Bedrock Alegria, a Casa VIP, que foi, afinal, tinha uma outra proposta, mais descontraída, mas assim, a Escafo foi a boate, a casa noturna mais importante da noite de Niterói. Isso assim, eu falo isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque a gente teve 2 períodos de noite em Niterói, os anos 80, que tiveram Aquários, Blow Up, Tubarão, Piratas, né? Nossa, Piratas. Fui muito no Piratas. Todas ali, né? Piratininga, região oceânica, aquela coisa toda, e foram boates assim, embrionárias mesmo, né? E numa época que você ser dono de boate
era confundido até, parecia que era um negócio que era ilegal, o próprio termo boate, né? Que não era tão bem visto e tal. E aí, quando terminam as boates dos anos em 89, quando a Aquarius fecha, encerra um ciclo das boates dos anos 80. E aí e o ciclo da boate dos anos 90 começa em 92 com Le Village, depois 93 Acrópole, aí tem Banana, Bedrock, Madame Causa, aí vem uma série de casas, Double Six. Só que a boate, a Scafo, ela entrou ali em 90, no hiato. Talvez se não existisse a Scafo, essas outras casas, não sei nem se aconteceriam, ou pelo menos não da forma que foi, porque a Scafo catapultou todas elas. Então, assim, a Acrópole foi, né, fantástico, Le Village, todas elas, mas a mais importante foi a Scafo. Paulinho foi cliente nosso lá, Paulinho sabe. Como é que foi lá, né, a sua experiência como cliente, que você viu? A Scafo? Isso. Nossa, recordações 1000, né? Tipo, desde o estacionamento até a cortina. Eu Sempre tem uma história, né? Tem várias histórias. Nossa, então, eu imagino. É uma coisa que adolescente e agora o pessoal mais velho gosta de recordar, né? Sim. A pegada é exatamente essa. Reencontrar os amigos, que é onde mora exatamente a nossa ideia de projeto. Sim. E fazer um pouco a playlist daquela época, né? Boa. Na realidade, assim, é fazer um grande reencontro, né, de quem tá aí ainda, né? Isso. E juntar e voltar àquele ambiente, voltar àquela energia. Cara, imagina as lembranças que vão vir. Cara, e a emoção que vai ser também. A pesquisa mostrava exatamente Cara, isso, que isso o vai pessoal ser- se lembrava. E a gente está tomando esse cuidado de reviver aquela atmosfera mesmo, tanto que, como o Paulinho falou, as músicas, né? Lógico que vai estender um pouco, mas aquelas que foram As clássicas, icônicas, né, Fernando? icônicas, né? Vão tocar lá, que e as pessoas... DJ da época. A música que abria, né? Que a abria. música que abria é... Qual o nome? Você fala inglês melhor do que eu, Paulinho. Eu? Aquela Everybody Dance. Não. Everybody Dance Now. Era a música que abria a pista. Mas a música, talvez, que represente mais a Scafo foi Kiss do Prince, que era a música que Marquinho, né, o saudoso Marquinho, nosso sócio na época, ele, quando tocava essa música, ele ia para a pista de dança, ia todo mundo. Ia todo mundo junto, hein? Era geralmente lá pro final, cara, você imagina todo mundo junto na pista. Parece que já tava. Assim, tinha gente que já esperava esse momento, né? Era Sim, um momento. Né? sim, já era um sabia. acontecimento, sim, né? o Fernandinho DJ, que vai ser o DJ dessas edições também, que a gente está fazendo, ele ficava atento ali para ver quando estava todo mundo por perto e já lançava. Ele tinha esse feeling, essa sensibilidade. Sim, sim. Por isso que ele é o Muito nosso bom. DJ, que foi o DJ durante o período ali que nós ficamos na administração da casa, 90 a 91, o Fernando ele foi o único DJ da casa, Fernando Figueiredo. E ele tá amarradão, né? Imagino, né? Ah, tá. Imagino a ansiedade, né? Porque tá chegando, né? A gente vai falar sobre isso. E assim, quanto mais perto chega, mais ansioso o povo fica. Vocês estão conseguindo dormir direito? Fala, Paulinho, você tá? Eu já acordo cedo, né? Então, quando eu acordo de manhãzinha, eu já começo a anotar um monte de coisa pra gente ter que É fazer. muito no preparativo, né, dia. cara? São detalhezinhos que a É. gente está tendo esse cuidado. É um evento simples, né? Ele se transformou num Porra, no acontecimento. entre amigos, né? Eu falo que não faço mais grandes eventos, eu faço confraternização. Então, Mas eu entendo que o grande evento vai ser para quem viveu, para voltar ao tempo. Cara, essa sensação de você voltar ao tempo, isso é muito especial. Isso é muito especial. E quem não viveu aquela época vai entender do que a gente está falando e eu tenho certeza que vai ficar curioso. Pelo menos vai dar assim um pensamento assim, eu queria ter vivido aquela época só para saber como é que foi isso. Sim. Sabe como? Aquela curiosidade. Você falou em conseguir dormir. Uhum. Eu falei, eu tive cinco casas noturnas, mas eu tenho um sonho recorrente. A única que eu tenho esses sonhos recorrentes é com a Scafo. Desde quando eu saí em novembro de 91 até hoje, eu não sonho com nenhuma outra casa. A única casa que eu sonho, isso é recorrente, é a Scafo.
Engraçado, né? Porque assim, geralmente a gente vai fazendo, né? Porque assim, é como tem um ditado que eu gosto muito. Primeiro você faz, depois você aprimora. Assim, o natural seria você gostar mais da última, que seria onde você já estava mais profissionalizado, já teria aprendido com um monte de erro, né? Mas não, né? A sua menina dos olhos é a Scafo, né? É porque foi a primeira, né? Que também tem todo um sentimentalismo aí que é diferenciado. E foi também um presente. Um sonho de juventude. E foi um presente, porque a boate, dentro do Clube Naval, o próprio clube montou tudo, né? Uma estrutura boa, Sim. fácil de chegar, fácil de estacionar, né? Tem um estacionamento gigante lá. Gerador, Sempre foi muito bom ali. ar-condicionado. Todo Todo visual. Nossa, visual diferenciado. estonteante. colírio, né? cara. Nossa, Colírio. A gente está aproveitando isso. E Quando vai a ser gente muito- coloca espaço múltiplo, é justamente para aproveitar os melhores o visual que tem lá pontos dentro da também. SCAF. entendeu? As mesas, imagina. né, Paulinho? Como é que é a disponibilidade? A questão das mesas é importante, porque não tem mais nenhum jovem. Sim. Então, a preferência da galera é, vai ter mesa? Ah, Claro sim, que vai porque ter antigamente mesa. a gente tava nem aí, né? Exato. Aliás, até preferia que não tivesse mesa, que era pra ficar mais todo mundo mais junto, Mas embolado. né? hoje, Agora já é outra história, né? acima Mas dos eu- 40, uma mesinha. Precisa de uma próximo- mesa, precisa de uma cadeira. garçom, Isso. próximo da mesa. Atendimento mais rápido, Quem não entende isso ainda hoje vai entender já Vai. já. Em Porque a vida breve. passa tão rápido. Vai Pois entender. é. vai Não, entender. vão ter as E mesas. você, quando que eu percebi essa mudança, foi depois da pandemia. Uhum. Porque trabalhando com eventos de música baiana, era todo mundo em pé. Sim. E depois da pandemia eu comecei a perceber, você vai ter mesa, não sei o que. Eu falei, vamos colocar. E foi ampliando a Porque aí quantidade você vai mesmo. pensando, bom, se isso agrada mais o pessoal, então vamos fazer isso. porque Né? Até pedido. por uma questão comercial mesmo, né? Ser mais certeza. interessante. Fazer mais uma perguntinha também que é muito boa. Na motivação de volta, o que fez vocês decidirem reabrir a Scafo agora? Foi mais uma vontade pessoal de reviver essa energia ou vocês sentiram que a cidade estava pedindo por esse resgate dessa noite especial que a gente tinha nos anos 90? Paulinho que teve a ideia. Fala, Paulinho, você que é o precursor da ideia. Bem, na pandemia, eu como trabalho com evento, fiquei parado 2 anos, né? Uhum. E aí o laboratório comeu direto lá em casa, né? O pensamento ia distante, como ele é virginiano, eu sou pisciano. Então eu viajo muita coisa. Festeiro. Aí fiz um laboratório que terminou a pandemia, fiz um laboratório lá em casa. Começou esse projeto Geração 80 lá em casa mesmo, com ex-alunos do Salesiano. Aham. E comecei a cutucar uma certa pessoa, né? E ele falava, não, ainda não está no momento, tenho meus pais aqui. Aí tive aquela coisa assim, vamos deixar o tempo ao tempo. Isso. E aí a gente chegou. Quando lançamos a ideia de Aquários Acrópole, foi reunir todos os donos de boate daquela época para fazer uma grande confraternização. E foi o que aconteceu. E foi o pontapé inicial desse projeto, que era a questão da buscar as casas noturnas daquela época, né? Que todo mundo viveu, Levilage, Scafo, Acrópole, desde a época da Aquários. Cara. Que era um pouco mais. Cara, que eu tinha que esperar o juizado. É verdade. E quando você junta um pessoal que viveu essa mesma história e começa a jogar essa energia para o universo, cara, eu imagino que essas reuniões devem ter sido muito loucas, hein? Nossa. Muito interessantes, muito doidas. Viraram até hoje, a gente se encontra, tomar um cafezinho ou um almoço. Não imagino todo mundo ansioso para falar, para lembrar de alguma coisa. Deve ter sido emocionante pra caramba, hein? Tem história. Com qualquer pessoa que a gente para conversar sobre os anos 90, sobre as casas, quando a pessoa começa a falar, o olhar brilha. É brilho nos olhos. Porque, assim, é uma frase que ela tá o tempo inteiro percorrendo aí as nossas conversas, assim, a melhor época das nossas vidas. A gente falou isso aqui no início. É isso aí. Anos 90 foi a melhor época das nossas vidas. E até hoje não teve nada igual. Porque tem muita gente que gosta de noitada até hoje. E não tem nada parecido, nem aqui, nem em lugar nenhum.
Não tem nada parecido. As pessoas estão órfãs. Isso. Aí por isso que eu perguntei se se foi uma necessidade da cidade reabrir, ressurgir com esse projeto, né? De uma forma diferente, né? Mas acaba sendo, né, também. Com certeza. A gente vai fazer datas certas, Uhum. não o estilo de uma coisa direta, semanal. Tá. Vai ser uma edição aqui, uma edição ali. Eventos específicos. Exato. Que fica mais especial também. Mais espaçado também um pouquinho. Isso deixa tudo muito especial. Pois né? e dá para você lapidar. Cada edição, ela vem um pouquinho com uma personalidade diferente, né? Sim, isso é muito bom, porque é sempre uma surpresa e é um carinho, né? Pro Com pessoal. certeza. Porque, É o que a gente passa, o pessoal do clube já... lá vem os dois de novo. Que a gente vai, analisa, vê os detalhes. Não, aqui fica melhor, vamos tentar nessa e depois qualquer coisa a gente muda. E se chover, vai para a área interna. Todas as tem que pensar coisas. em tudo. Tudo. Exatamente. Até no que ninguém pensa. Esse detalhe mesmo de Gente, anos de estrada, né? Não, e é legal que a verdade. gente está startando essa história dos anos 90 com a Scafo, que foi a pioneira, né? Sim. Tem outras histórias para serem contadas aí, mas a Scafo tem muito pano para manga ainda, pelo que a gente está Sim. vendo. Tanto que a primeira edição, os ingressos acabaram em uma semana, cara. E pelo que eu ouço aí do pessoal que a gente comenta, né? Eu estou vendo muita gente ansiosa para saber como é que vai ser isso. E tá todo mundo perguntando assim, você vai? Quem que vai? Que não sei o quê. Eu falei assim, cara, vai todo mundo. Duvido que esse pessoal Todo que viveu mundo essa vai. época... Se não for na primeira edição, vai é na segunda. Até porque não vai Todo ficar mundo só na primeira e na segunda Isso que também. você falou, uma que importante, a gente reparou, né, eu principalmente, porque eu estava lá, que o primeiro lote de convites assim praticamente foram de clientes que tiveram lá na época, pelos nomes que estavam apresentando e tal. Tem Foram nomes pessoas... que assim, você pode até não lembrar da pessoa, mas você lembra do nome, não é assim? Sim, eu lembro porque do Niterói é nome. um ovo também, né? todo mundo Sim, conhece, sim. E eu vi lá os nomes, e algumas pessoas compraram comigo, outras com o Paulinho, mas clientes da época, que frequentaram realmente a casa. Então, isso que é o mais legal. Então, a atmosfera é no mesmo local, Sim. né? O espaço físico é o mesmo. Cara, É Tá completamente o DJ, conservada. da mesma o DJ que forma. vai tocar, as músicas da época. Tem o escafandro, que é o símbolo. Sim, de sim, símbolo. aquela armadura de Exato. mergulho, né? Sim. O nome vem por causa disso, né? É uma abreviatura estilizada de escafandro, de escafo. Uhum. A cortina que as pessoas falam. Tem coisas itens do cardápio, vai ter a vedete de queijo, que era Caramba, eu me lembro disso. era um salgadinho de queijo que não tinha farinha de trigo, era uma delícia. Vai ter a vedete de queijo, vai ter a Cuba Libre, vai ter o Hi-Fi. Gente, literalmente você entrar numa nave espacial e voltar ao tempo. É um resgate. Vai ter a cortina. Direto do túnel do tempo. É engraçado, Famosa sabe o que eu fico cortina. pensando? Por exemplo, eu sei que vai um monte de gente nova também. E vai para saber, porque assim, eles não viveram essa história, né? Mas ouviram alguma coisa e estão ouvindo agora ultimamente também. Legal é você entrar com os olhos de que você não sabe nada e aquilo ali ser tudo novo para você e você ficar assim na sua cabeça tentando entender por que seu primo mais velho, ou seu pai, assim, Sim. sua mãe, falam tanto desses anos 90 que a gente fica sem entender o que é, mas não vai entender. Talvez pode ter uma vaga ideia, mas essa vaga ideia que essa geração nova vai ter, eu tenho certeza que vai apaixonar eles. E eu acho também que nas edições mais para frente, vocês vão se surpreender com o público. Porque assim, o pessoal das antigas vai, mas vocês vão ver que o pessoal da nova geração vai muito também. Que é para justamente entrar nessa energia, nessa vibe, porque eles não têm isso. Não é nada muito glamuroso nem pirotécnico. Não, A gente sim. busca a Até porque nem simplicidade. tinha isso e o também, principal esse fator. glamour, pirotecnia, não tinha isso. O negócio era a energia do negócio. O cliente, né? O principal fator. O É. diferencial maior é o cliente. As pessoas, né? As pessoas. E o mais legal é que antigamente a gente ia para um monte de lugares diferentes, mas ia sempre o mesmo grupo, né? Sim. A gente tava galera. em bando. A galera. Se todo mundo ia para Scafo, era todo mundo para Scafo.
Aí outro para outra, todo mundo junto. E tinham pessoas que faziam um circuito. Isso, dava para ir em várias. Dava para ir em várias. Você começava da Escafa, aí você ia para Acrópole, ia para Madame Caldas, subia lá no Le Village, dava um pulo lá no República da Banana. Isso. Porque várias ali na praia, dava para ir tranquilo, de uma para outra. Sim, Milano. Nossa, Milano. Tinha uma época no Milano que eu ia de segunda a segunda. Quando eu me formei, que eu fiz Direito e me formei em 94, eu me lembro que nos primeiros 6 meses que eu estava formado, eu ia todo dia. A minha prima, ela era gerente do Banco do Brasil, ela ia comigo várias vezes, assim, que a gente ia segunda mesmo. Ela já ia arrumada, eu deixava ela na porta do banco. Aí ela falava, eu tenho que dormir pelo menos meia hora no banheiro. Deixava ela destruída no banco para ela trabalhar, tá? Aí eu vinha para cá dormir. O Milano do Gabriel, grande Gabriel, um abraço. O Milano, ele pegava quando todo mundo saía de todas as boates, inclusive os donos, nós íamos fechar no Milano, Isso cara. aí, que fechava de manhã. Fechava de manhã. A gente chegava no Milano 4, 5 horas da manhã. O Milano é até, de um sol arranhando. A gente lá no Milano, era cara. Bem isso. E o Milano tinha uma coisa legal, que lá era grande, mas quando a pessoa queria conversar, dava, porque a parte da boate ela era fechada, tipo num aquário. Lembra disso, Fernando? O Milano? Com portas de vidro. Sim. Então quem estivesse lá dentro dançando, estava dançando, enlouquecendo, e a gente do lado de fora conversando de boa. Não era aquele barulho que invadia direto. Tinha essa facilidade. Tinha mesmo. Ali era muito bom e eu cansei de sair dali de manhã. Como do Piratas também. Mas aí já bem mais pra cá, né? Mais pra frente. Eu já cheguei em casa do Piratas tipo 6:30 da manhã em casa. É, isso mesmo. Por aí mesmo. Por aí mesmo. Nossa. Meio mais ou menos isso. Vamos chamar aqui mais uma perguntinha. Aqui, a gente até começou a falar disso, a gente vai voltar para falar mais um pouquinho. Entre passado e presente agora. Quais elementos vocês pretendem manter iguais para preservar a essência da Scafo e o que vai ser atualizado para dialogar com o público atual e as novas gerações? A gente até começou a falar mais ou menos disso. Mas assim, o que vocês pensaram especificamente para isso? Do que passou, né? Do que aconteceu, né? Do que a gente vivenciou é a atmosfera. O espaço físico, as músicas, as pessoas que trabalharam na casa, não só o Fernando DJ, a Cláudia Barcelos, que foi Relações Públicas, vai estar por lá também. A gente está, essa semana, buscando os seguranças da época, Cruz, Valtinho, Henrique, aquela galera toda. O tema floral, que as almofadas eram florais, a decoradora Larissa está recuperando lá umas coisas. A cortina que o Paulinho... que eu tanto falo. A cortina é icônica, né? Icônica. O escafandro e a cortina... Sim. Uma das mais que a pesquisa falou, essa daqui é icônica. São pontos também... instagramáveis, né, Paulinho? E o escafandro agora virou um ponto. Vai ter fila para tirar foto no escafandro. Paulinho fala isso. Vai ter fila. Seria até deixar ele num local que tivesse mais espaço. Ele é chumbado, cara. Ele é chumbado. Mas a gente colocou mais ou menos na estrutura agora uma área justamente para... Que vai dar para o pessoal tirar foto. Dá. Imagina o Instagram, vai ser escafandro para tudo que é lugar. Vai. E vai cortina. Escafandro e cortina. Cortina, cara, isso vai ser... E... o que vocês estão fazendo também de atualização? Porque assim, até na gastronomia vocês estão resgatando ela. Sim. Né? Mas o que vai ter aí de atualização que, até por uma questão assim também da gente ter caminhado para frente, né? Sim. Tem certas funcionalidades muito boas aí da modernidade. No caso da logística, basicamente a gente está... Motorista da rodada vai ter sua vaguinha de estacionamento lá por conta do evento, não vai pagar mais nada para isso. A gente está trazendo uma sommelier, experiência aqui em Niterói, que vai dar uma opção de carta de vinho lá para o pessoal, que foge um pouquinho do que era lá nas casas. Já deu uma elevada aí no nível. Mas são as coisas da geração, atualidade. exatamente. Até porque a geração que pulava, suando, ali no meio da muvuca está sentada. Aí bebia Gami, hoje em dia toma um vinho, né? E ela caramba, Gami foi longe. Gami foi bravo. Porque quando a gente é novo, a gente bebe até gasolina. Tudo. Eu já fiz muito suquinho Gami.
Literalmente. Você falou em gasolina, não tem nada a ver com a conversa. Uma vez no colégio a gente foi fazer uma excursão para uma desses parques aí. E aí a gente levou cachaça, vodka, aquela coisa toda. Não tinha um recipiente. Eu peguei o galão de gasolina do carro do meu pai, que tinha provavelmente um resíduo, botei a bebida e a gente foi bebendo. Uma professora perguntou: nossa, vocês estão bebendo gasolina? Tem na composição da bebida também, professora. Temos também. Tem o cuidado de som e luz, que a gente está tendo. Som e luz. Som e luz, tudo atualizado. A gente está buscando algo que lembre, mas tudo com tecnologia. Eu fiquei imaginando aquelas atual. músicas hoje, tudo digital, imagina. Nossa, aquilo. Porque já invadiu o nosso ser, né? Sim. Ainda mais quando a gente estava já no grau. Mas imagina hoje, cara. Isso aí vai ser muito mais forte. Nossa Senhora. Olha, eu acho que a gente vai ver gente se emocionando lá dentro. Gente literalmente voltando aos anos 90. Gente, é muito gostoso você ter a oportunidade de você reviver uma época muito boa. Porque isso nem sempre é possível. Geralmente não é possível. E vocês estão fazendo um sonho se realizar. Porque muita gente fala assim: pô, eu queria voltar aquele tempo. E vai ter a oportunidade de voltar. Sim. Olha que legal, cara. Eu fui uma viagem na Espanha com a minha família e reparei exatamente isso. A valorização dos espaços vintage. Sim. Então, eu fiquei... Desde a viagem, eu vi muita propaganda de vermute. Eu falei: pô, vermute? Você é tão naquela época, né? Aí eu falei: cara, tem que buscar algum espaço que esteja como várias opções que tem aqui. Aí eu falei assim: pô, vamos lá no Naval ver, né? Porque a gente já tem essa ideia. E chegando lá, ela está intacta. Tá uma coisa assim, preparada para fazer um evento como esse. Então, é aquela estrutura. Quem conhece sabe que não dá para botar a quantidade de mesas na boate, porque é um espaço pequeno. Boate é um espaço para a pessoa dançar. Só que a gente vai adaptando assim para atender o público, né? A gente vai usando com a criatividade, a boa vontade de todos. Sim. E o feedback depois do evento, né? Porque não se faz só de uma vez. A gente faz dessa vez, busca o feedback do público, o público dá, pode melhorar aqui, pode melhorar ali, e assim vai. Simplicidade, parceria, amizade. É isso aí. Basicamente que a gente busca. É uma grande parceria, né? Exato. É isso aí, é uma grande equipe. Exato. Sabe o que eu estava pensando aqui? Naquela época, a gente ficava esperando para ver no outro dia na coluna social. Sim. Porque todos os colunistas iam, tipo Estela Prestes, vários outros daqui de Niterói. Denise Garcia, tem Gabi Nasser, Daniela Dyer. Cara, muitos. Zé Carlos Assunção. Então a gente ficava... Leonardo Rivera. Cara, se você vai lembrar todos, tinham muitos. E a gente ficava lá. E às vezes você via, pô, amigos seus, às vezes você aparecia ali e nem lembrava direito assim. Mas aquilo era tão glamourizado. Eu tenho tudo guardado, todas as reportagens de jornal de coluna social, tenho tudo guardado, arquivado. Gente, olha, vou te dar uma ideia em off depois. Eu não vou dar aqui no ar não, porque alguém pode ter a ideia e fazer. Mas eu tive uma ideia agora boa, me lembra quando a gente terminar. Vou até no que eu anoto tudo. Ideia Marquinhos, bota aqui. Isso, porque eu acho que vai ser uma coisa muito legal. Beleza. Tá. Me lembra depois. E esse resgate, cara, Peraí, o que eu tava falando mesmo? Da coluna social? Ah, sim. Aí, no outro dia, a gente vendo aquilo, cara, era muito legal, muito legal. A gente ali... O Instagram vem preencher muita parte disso, né? Porque é online. E tanto isso que agora as filmagens, tudo... O sucesso era a gente ver na coluna social no outro dia. E agora não, a gente já vê o sucesso na hora. Na hora. Porque ali vai ter já... em tempo real, ao vivo. O que vai ter de transmissão ao vivo lá dentro, você pode ter certeza. Isso acontece. Tomara que o sinal de internet lá seja bom. É bom. Esses detalhes todos estão sendo vistos até a equipe do bar. Porque vai agora é tudo sistema, né? Até o sistema de comando, de pagamento tem que ter. Quer dizer, você pode ser atendido na mesa. De qualquer lugar. Garçom com sistema, sem pagar 10% do garçom.
Então, quer dizer, a gente vai fazendo... Uma atualização daquela época para essa que, graças a Deus, teve essa atualização. Você lembra da fila para pagar que a gente tinha que Pois entrar? No final tem, da noite. Todo mundo já acabado, destruído, ainda ficava às vezes 1 hora na fila Era para pagar. cartela, era cartela. Aí tinha fila de quem pagava em dinheiro, fila de quem pagava no cartão, cheque, era tudo separado, cara. Uma Isso doideira. não tem Até mais. cheque usava. Até isso a Scafo foi, vamos dizer assim, que startou cartela. Cartela facilitou a vida pra Foi a caramba. primeira casa É. noturna a ter cartela, foi a Scafo. Nossa, facilitou muito a vida. Porque tinha que ficar contando aquele papelzinho dos garçons. Aí tinha que conferir se era aquilo mesmo. Gente, que doideira. Nossa Cara, Senhora. nossa, é verdade, lembrou bem. A Eu me fila- lembro que eu já fiquei em fila, tipo, mais de 1 hora. E a gente morto de sono. já Não, você destruído. entrava na fila de noite e só saía de manhã. Nossa, era horrível. Dia Cara, clareando. eu me lembro que uma vez eu tava no Rio Cenário. Eu tava numa época que eu tava fazendo dieta e só bebia água. Mas eu fui com uma galera. Eu fiquei na fila, tipo, 2 horas para pagar uma água. Ai, meu Deus do céu. 2 águas, no caso. Só isso. Eu falei, cara, que doideira é essa? Mas lá Viva era... a tecnologia. Engraçado, lá ainda era um pouco pior. Aqui em Niterói, é porque também não tinha um caixa só, né? Às vezes tinha 3, É. né? Então, Sim. assim, apesar de ser demorado, não era uma pessoa só. Tinha vários, assim, dava para ir. Mas, pô, era a pior parte da noitada para mim. E Mas- agora não. Agora vem a maquininha, você vai lá, encosta o celular. Mas pô. as casas noturnas de Niterói, elas tinham uma coisa diferente das do Rio de Janeiro. Aliás, Niterói, as casas noturnas dos anos 90 ditaram muitas regras. Uma delas era o seguinte: a casa, sei lá, 4 horas da manhã, praticamente que encerrava para o público, né? Mas aqueles clientes VIPs que iam do dia a dia, que iam todo final de semana, a gente estendia mais umas 2, 3 horas com esses clientes. Então, na hora de ir embora, era só ali aquela turma, mesmo os sócios da casa, vamos dizer assim. Então, a gente nem tinha muito... Isso era bom demais. Eu me lembro da época da Vertical, que tinha isso também. Sim, Ia aquele povaréu ia embora e ficava só os mais chegados, amigos e tudo. Já cansei de sair de lá também, tipo, fechando a casa. sim, tinha. Essa eu me lembro muito porque era a época que eu saía muito, muito. Sim. Pô, eu me lembro que Isabelle estava grávida de Hugo. A gente ia, Marcelo, Isabelle. Eu me lembro. A nessa Vertical época. foi em 98, dezembro de 98 a inauguração. Foi, então foi um pouquinho antes. Não, o Hugo era pequenininho, é isso mesmo. Ele não era, não estava grávida, não. Até porque ela ia, é isso mesmo. Ele era pequenininho, ele ficava com minha mãe. E Tinha um a ano. gente ia. Tinha um ano. Ele Um regulou ano. com a Fernandinha, com a sua filha. Um ano. Eram pequenininhos, isso mesmo. É que já tem tempo, né? Eu tenho também uma não lembro foto de tudo. com o Fernando, ela com 1 ano, ela sentada no balcão do bar da Vertical. Com um Olha aninho. só. Então, assim, ela como viveu, sua filha, ela entende, apesar dela não lembrar, lógico, ela não ter vivido aquilo, mas ela entende o que aquilo aconteceu. Então ela já vai com um olhar de querer tentar resgatar aquilo que ela não viveu. Entender como é que é isso, na nossa cabeça que a gente viveu. Então, tô me fazendo Não, entender? ela curte as músicas da época, porque ela viveu essa atmosfera ali. Cresceu. Cresceu, ela viu, então, que eram as músicas boas. Sim. Você produziu música boa anos 60, anos 70, anos 80 e anos 90. Produziu música muito boa nessa época. Então ela viveu, ela canta algumas, inclusive. Cara, isso é muito legal, muito legal. E hoje você poder olhar para sua filha lá e ver que ela tá curtindo aquilo. Olha que doideira, Sim, cara. Muito bacana, Muito bom, né? muito emocionante, É. muito gostoso. É assim, você vai ver ela vibrar com uma geração que você ajudou a construir. Com uma história que você é um que assina na autoria desse livro. Cara, isso é muito legal. A gente tem um projeto, né, que eu e o Ricardo Guinâncio a gente está tocando, que é de contar essa história. Nós estamos... Está em curso um livro, um documentário, uma exposição e uma festa. Me lembra dessa ideia que eu te falei. Tá. Não, eu já estou mais ou menos associando a isso. E o título provisório, ou o que está inspirando a gente, é a melhor época das nossas vidas, para a gente poder contar isso para as gerações que vieram depois. É isso aí. E as festas da Scafo vão servir para as pessoas vivenciarem. Quem esteve vai recordar, vai reviver, e quem não esteve lá, né, vai poder sentir aquilo e Vai ver. poder entender. Entender, cara, que aquilo foi realmente, cara, avassalador.
aquilo foi um restart na nossa história. E a Sim. gente estava acostumado com uma coisa e aquilo veio para mudar tudo que a gente tinha se acostumado em poucos anos, né? Porque também nos anos 70, nos anos 70 ninguém ia para lugar nenhum. A gente saía com nossos pais, a gente era neném, criancinha, A primeira boate do Rio de Janeiro, do Brasil, bebê até. se não me engano, foi a Dancing Days do Nelson Mota, 1976, num shopping center, durou 4 meses. Foi essa que inspirou a novela? Foi. Aí depois vem, logo no mesmo ano, em 77, vem a Papagaios, do Ricardo Amaral. Sim. Tudo que Ricardo Amaral também assinava era sucesso, né? Sim, Nossa. sim. Dancing Days, Papagaios e teve uma outra, New York City. Foram Caramba. todas ali anos 76 ou 77, né? Aí depois vem a Niterói, né, anos 80, e vem, chega nos anos 90, que foi o boom das Sim, boates mesmo. Sim. Eu me lembro que eu fui 2 vezes na Hipopótamos, em Ipanema. Hipopótamos, Ipanema. A Mas é Hipopótamos depois era um dessas. clube privê, só podia entrar com cartão, mó doideira. Que nem Gallery em São Paulo. Nesse mesmo estilo. padrão. A Muito SCAF legal. também estava sendo projetada para ser privê. Ela até tinha um cartãozinho que você trouxe aí, tá né? aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Mostra aí. Hugo, tá na principal? Só nós emitimos 100 cartões desse, original, tá? Original da A época. assinatura atrás. Arquivo do Fernando. Original, no arquivo. Muito maneiro. Arquivo. Muito legal. Sensacional. Isso aí me lembrou também do Clube do Uísque, do Porcão. Nossa, cara. Nossa, tem histórias dali, eu também. tenho histórias dali cabulosíssimas. Nossa senhora. Vamos pular essa parte. Aí, vamos falar agora do impacto que vai dar em Niterói isso aí. Como vocês enxergam essa reinauguração aos olhos da cidade? Acham que a volta da Scafo pode trazer um novo fôlego para a vida noturna de Niterói, que muita gente comenta estar em baixa? Eu? Você Você como é? produtor, Pode ser. eu acho que você tem uma Você- visão o que técnica disso aí. acontece? Para entender. A gente percebeu que tem um hiato aí para um público mais velho. Entendeu? Sim, sim. Então, A gente saiu do muito pro nada. Exato, Pro nada, exatamente. pro Isso aí. absolutamente nada. Boa. você buscar preencher uma área que não está sendo trabalhada é de uma forma você olhar com carinho para esse público, né? Sim. Então, nada melhor do que a gente falar com as pessoas que falam a mesma linguagem que você. Até mesmo com a música, né? Porque eu gosto de música, qualquer tipo de estilo, eu curto mesmo. A música sendo boa, É. né? E tem muita rejeição com as músicas atualmente, né? Então, a valorização dessa música dos anos 80 e 90 faz parte desse resgate, né? E esse povo novo vai conhecer qualidade de música. Tem 3 Porque tem anos muita que coisa isso que a já gente ouve hoje que acontecendo. não é mais música, é barulho, né? É barulho. Aquilo faz mal pra gente que ouve. Tanto a letra, que é um horror, Mas como a na música, que é época um que terror. você era jovem, quando o pai falava também, você fala, que isso? Né? Só que agora, nós que somos os pais, Mas a gente ouve hoje umas histórias bem cabulosas Sim. nas letras de música que não tinha isso, né? Não Nunca teve não isso. tinha essa preocupação de você Ainda vou comprar isso aqui. encapar uma história, criar um produto para vender. As músicas dos anos 50, 60, 40, 30 eram músicas que as pessoas faziam porque gostavam, para outras pessoas ouvirem e apreciarem. Isso. Falando de bossa nova, de estudavam para blues, fazer. jazz, estudavam. E isso foi até os anos 90. Depois é que houve esse declínio da qualidade. Essa que, derrocada. derrocada, cara. foi ribanceira abaixo. E você usou uma metáfora boa, né? Nós temos do tudo por nada. Pro nada. É da luz pro escuro, exatamente. Caramba! É como se tivesse faltado luz, e faltou luz por muitos anos. Sim, E vocês agora vêm lá e consertar isso, ou trocar o fusível. boa. Outra boa, Porque boa. como é anos 90, a gente tem que falar de fusível. Fusível, Não é o com disjuntor. certeza. Pastilhazinha, como eu falei no início, para botar para a lâmpada piscar. Muito bom. Vem cá, e vocês estão sentindo... O que vocês estão sentindo em relação à cidade? A cidade de Niterói. Ela está abraçando essa ideia com que vocês conversam com o pessoal aí? Né? Porque está chegando. Qual é a ideia? Que vocês estão tendo de retorno em relação a essa ideia aí? Você sabe, vira e mexe,
a gente desce ali a Moreira César, né? A gente toma um cafezinho ali no Trade Center, no Niterói Café. Depois a gente sai descendo para sentir a pulsação, que era o que a gente fazia na época também, né? Aham. Descer a Moreira César, agora Paulo Gustavo. Isso. É o termômetro do É o bairro, termômetro. E tem realmente essa expectativa, as pessoas param, perguntam, a gente percebe essa ebulição, vamos dizer assim. Tem uma expectativa, as pessoas estão falando, estão comentando, e aí que você percebe que realmente a coisa está acontecendo. É legal isso, né, Paulinho? É Até muito mesmo bom. pela procura da segunda edição. Sim. E a gente já sensação deve percebe. ser boa. A sensação assim de vocês como produtores, como idealizadores desse projeto, deve ser muito gostosa, né? Porque assim, de repente, por mais que a gente planeje um negócio, mas quando a realidade ali chega, a expectativa do pessoal aumentando, deve dar uma sensação boa, né? A responsabilidade a aumenta. responsabilidade aumenta, né? É, por isso a que eu ansiedade. acordo cedo. Mas a sensação é boa ao mesmo tempo, né? Imagino. Não, porque... Você poder proporcionar algo de bom para as pessoas é muito bom. Sim. É um privilégio. Sim. E eu posso dizer que você é especialista nisso, de proporcionar o que é bom para as pessoas. Porque, pelo menos, pelo que eu conheci, eu sempre falei, e não é porque você está aqui, eu sempre falei isso, e eu repito, melhores noites assinadas por vocês. É impressionante. A gente teve uma escola muito boa ali nos anos 80, né? Com Charles, com Nogueira, com Bingo da Aquários. Eles foram realmente precursores e a gente aprendeu com eles. E aí, quando a gente vem para os anos 90 também, além das pessoas que estão participando agora, mas o Fred do Levilage, Eduardo Mercaldo, Marquinhos Ronais. O pessoal que já se foi, né? O Mercaldo está aí, mas o Fred e o Marquinho, o próprio Bingo, então assim, foi uma oportunidade de convivência com uns caras que eram muito acima da média. Sim. Né? E a gente... Cara, as nossas conversas ali, os nossos brainstorms ali eram coisas assim, de louco, meu irmão. Imagino. Da gente pensar, pô, mas isso não vai dar certo? Dava. Pô, mas dava. E vamos fazer, que a gente foi fazendo assim no sentimento, porque não tinha uma cartilha, né? Não tinha da onde você tirar. Parece, sabe o quê? Que juntava um monte de alquimista e falou assim, a gente vai inventar um treco aqui. Pô, esse e é tema sucesso, perfeito. cara. Perfeito. E era risco. Mas é por alquimia mesmo. Sim. Não, e algumas coisas não funcionavam também, não davam errado, mas não tinha problema dar errado. Sim. Porque tinham tantas coisas muita coisa em teste, não dá errado, beleza. Sim, a gente fazia. A própria Madame Caos no início não funcionou. Sim. Não deu certo, as pessoas não entenderam a proposta. Não entenderam o estilo, né? Não entenderam o estilo, então não funcionou. E depois ela deu uma decolada, cara. Eu acho que o pessoal desistiu de tentar entender aquilo e resolveu curtir, porque era bom demais, cara. Sim, era bom demais. Era muito bom. E a Madame Caos foi meio camaleônica, né? Ela foi mudando de estilo, de público, as próprias cores que no início eram... Ela foi corajosa, porque ela tentou... Ela mudou dentro de uma história de muito sucesso. Por isso que foi muito questionado. Sim. Mas quando as pessoas abriram um pouquinho a mente, eu acho que todo mundo aproveitou. Sim. Porque é muito bom. As histórias que eu tenho de lá também são muito boas. Madame Caos era completamente fora do esquadro, fora cara. da casinha total. Fora e muito da bom. casinha. E elevou o patamar da noite de Niterói. Junto com a Acrópole também. Foi uma casa espetacular. Né? O Le Village com aquela... toda aquela ideia, aquela vibe de praia, praiana. O Le Village, pra mim, na minha cabeça, ele tem uma ideia de liberdade. Isso. Liberdade. Isso. Tudo que você não pode, tudo que você achava que não dava certo, no Le Village funcionava naturalmente. Desde os drinks. Tinha uma amiga minha que ela cismava que um dia ela ia tomar aquele tal de capeta. Nossa. Aí ela tomou. Caraca. Eu sei que eu deixei ela viva na casa dela, né? Porque eu era o motorista, deixava todo mundo em casa.
E depois Mas que eu ia para casa. você- E eu só saía com o carro quando a pessoa entrava no portão do prédio. Você Boa. sabe que Só no fazia. evento que a gente fez de laboratório de Aquários Acrópolis, Levilado foi lembrado até nos drinks. Tinha capeta, tinha Cara, biribibi. eu vou contar essa do É. capeta. Orgasmo. É. Orgasmo, Sex on the Beach. Sex on the Beach. Sex on the Beach não é dali, mas eles faziam muito bem também, né? Tinha uma releitura. Sim, O meu sim, preferido era o biribibi. Até o terceiro, depois eu me lembrava. Eu tomava qualquer um, menos o capeta. A minha amiga tomou um capeta, ficou louca, ficou pior do que o capeta. E eu sei que no outro dia ela acordou só 4 horas da tarde. Meu Deus É, do céu. é. E a gente tinha um churrasco do pessoal da faculdade. É. Aí a Tem gente muita foi. história, muita história. A Eu falei carta assim- de drinks do Le Village, o Eduardo Mercado tem, eu entrevistei ele no programa das lendas da noite de Niterói, ele falou que tem, Dudu, Eduardo, apresenta, mostra aí pra gente. É. Tudo isso aí tem nessa ideia aí que eu te falei. Pode ser que essa ideia você já tenha, mas eu imaginei pronta num lugar determinado. Bora? É. E é bom também que aumenta a curiosidade do povo. Claro, É. não, eu já tô aqui em Pândegas. Mas vai lá. Vem aí. O papo é muito bom, né? Aí, o clima de festa e futuro. Se vocês pudessem resumir em poucas palavras, qual é o clima que vocês querem que as pessoas sintam entrar novamente na Scafo? Vamos por parte, que a pergunta é um pouquinho maior. O que vocês esperam do clima das pessoas? Fala, Paulinho. Paulinho que Eu tá... acho que essa parte é com ele, porque a nostalgia vem toda. Tá bom, então a gente divide ela em duas etapas. Você vai falar do resgate e você fala do atual. Então, que aí dá uma resposta completaça. O que eu espero das pessoas é o que eu estou esperando da minha própria reação. Sim. Vai ser um misto de emoção com alegria de poder reencontrar com as pessoas, com a oportunidade de reviver aquela atmosfera. Uma coisa assim, vou dizer até que surreal, cara, porque você voltar numa história 35 anos depois, então assim, eu acho que é pano para manga, só coisa boa que vai acontecer, essa é a minha sensação. Eu consigo até ter as sensações que vão acontecer lá, né, nessas 2 edições da festa, né? Mas assim, visualizar ainda, eu não consigo ainda. Paulinho de repente consegue. Não, na verdade, o meu visual se travou a respeito do que o Fernando gostaria que fosse feito, para manter o histórico da casa, sim. né? Então, eu acho que a gente vibração, buscou mais a simplicidade de não fazer algo que virasse uma coisa que não era a identidade da casa. Sim, sim. Então, são pequenos detalhes que a gente busca, desde o uniforme de um garçom, um pedido do bar lá, que é a bebida da época, uma comida da época. Essas coisas realmente são pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Mas é um carinho muito grande. É um pequeno detalhe que é um carinho muito grande. É um carinho. É como a gente está carinho. tratando, a gente está tratando isso aí com muito carinho, muito cuidado. Até o relacionamento com o clube foi bem devagar, para eles entenderem qual era a proposta. Que Tá? a administração é toda nova, né? E Não é daquela época. Então Não, você tem que explicar, a pessoa tem que ter uma mente aberta para entender E o espaço e estava perceber que aquilo é um bom parado. negócio. O espaço lá do Naval estava parado. É o que eu te Então, falei, a gente saiu do tudo por nada. a gente estava buscando um local que identificasse. E só de ter conseguido no mesmo local, nossa senhora. Eu acho que vai ter gente lá se emocionando, cara. E agora Eu pode ser que a gente esteja saindo do nada pro tudo de novo. E assim eu Você espero. tava parado? Assim eu espero. É, assim eu você espero. está E eu buscando. acho até que vai ter uma pressão muito grande em cima de vocês para que isso seja real. Você falou da atual diretoria, só para você ter uma ideia, a diretoria da época, olha como é que são as gerações e como é que são, não são coincidências, são sinais. Na época, o Comodoro era o Marcos Ronaiser, pai do nosso sócio, o Marquinhos Ronaiser. Aham. Hoje, o diretor de náutica do clube é o Alexandre Ronaiser, Caraca. irmão do Marquinhos Ronaiser. Ó. E viveu essa história toda. Ah, sim, já E o irmão tá... dele assinava esse livro de autoria junto, né? porque ele vivia lá na casa com a é. gente. Então você vê, olha só que sinal bacana que o universo está dando com pra certeza. gente, né?
Eu fico imaginando até assim, eu sou um cara muito espiritual, sabe? Então eu fico imaginando, você imagina esse pessoal que já foi, cara, eu acho que esses espíritos devem estar numa alegria, assim, deve estar emanando luz para vocês, porque essa vibração nossa, isso aí transcende vida, morte, tudo. Essa energia, porque é muita felicidade, muita saudade. Lembrado de uma maneira festiva, né? É muito legal. Como o espírito gosta de ser, né? Com alegria. É isso aí. Nossa, se a gente entrar por esse papo aí, daqui a pouco estamos chorando. É verdade. Vem cá, e vocês pretendem, o que a gente, como público, pode esperar daqui para frente? Que vai ser só um evento que vocês estão fazendo, ou que a gente vai ter a alegria e a sorte de ter isso recorrentemente, assim? Não vai ser só essa festa de relembrar o passado. Vocês estão acendendo a luz da noite de Niterói novamente? O que eu posso te falar são das 2 edições, porque Paulinho me procurou, vamos fazer uma festa da Escafo, tal, beleza. Escafo, 35 anos em uma noite. Beleza, show. Era isso. Uhum. Só que as vendas de ingressos foram avassaladoras, muitas pessoas não conseguiram... O espaço também não é muito Não grande. é muito grande, né? A gente tem esse cuidado, porque quando você tem 20 anos, você está apertado. Se você estiver dentro de uma lata de sardinha, tá tudo bem. Legal. Agora não, a gente está priorizando exatamente o ir e vir, né? Sim, porque quer sentar, vai ter espaço para sentar. A parte de banheiro, a gente contratou a parte de baixo para justamente dar essa acessibilidade. Sim. E detalhes que o Fernando também tem todos aí anotados. Os eventos que o Paulinho faz, né, são eventos maiores. Os eventos de Escafo são um produto boutique, menores, porque o espaço é menor. Então, como muitas pessoas não conseguiram comprar o ingresso, adquirir o ingresso para a primeira edição no dia 13 de setembro, a gente teve que lançar a segunda edição no dia 11 de outubro para poder dar oportunidade das pessoas que fizeram parte da história também participar. Então, assim, até então a história é essa: edição 1, os ingressos esgotados, de 13 de setembro. E edição 2, o Entre Nessa Festa, ainda temos ingressos. Beleza, então a gente vai falar sobre isso. A gente está aqui já direcionando para o final, para não virar uma minissérie, né? Tem, assim, alguma coisa que vocês queiram falar? Do patrocinador. Isso aí. Então fala aí, que eu vou dar uma notícia boa para os nossos seguidores já. Vai falando aí, Paulinho. Agradecer lá, Ralph, Fábio, Mark, toda a turma, a equipe do Endorfina, que desde do Geração 80 me acompanha. Está apostando muito nesse projeto novo nosso aí. É uma casa que a gente frequenta, então a gente assina embaixo. Então essa parceria aí vai começar com o pé direito, com certeza. E com muita qualidade, né? Isso é inquestionável. Isso aí é certo. Eu quero citar, pelo menos aqui eu nominei as pessoas que tiveram na Escafo naquela época, é muito importante. Né? Estou falando de 1990, além dos sócios, eu, Marquinhos, França, Henrique Viana, né? O Lousada, o Silênio, o Roberto, caramba, botei aqui, Batatinha, Claudinha Barcelos, André Macieira, Terezones Cruz, Valtinho, Henrique Ferreira, Marrom, que foi segurança nosso, Maurício Gaúcho, Paulo, Carlos, Samuel Paquito, Rodrigo Henrique, que foram os atendentes. Bom, é isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que vai ser uma emoção muito grande. Vamos fazer o seguinte, tem aqui, você mandou aqui um material ilustrativo, depois eu vou deixar ele no histórico do episódio. Legal. Né? Porque as fotos não iam ficar boas para ver aqui na TV. E eu vou deixar todo o histórico aqui das festas que tiveram. Tem aqui uma historinha e as pessoas que devem ser citadas. Você já acabou de falar, né? Mas eu vou deixar também no histórico. Bom. Vocês construíram alguma rede social para falar sobre isso? Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com vocês. Como é que as pessoas acham vocês? Tem 2 Instagrams, né? Um que o Paulinho administra. Na verdade, o grande lance é Guichê Web,
Tá vendendo os convites para o próximo dia Vai 11 do ficar, 10. toda essa informação vai ficar, eu vou anotar e Tem vai um ficar link, no né? episódio. Dia 11 do 10 as vendas já começaram. Ele tem uma página. Uma página. Eu estou botando no Geração 80. Sim, Também tem uma página da Scafo. Mas como o Fernando está com a página, sim. melhor centralizar para não ter ruído, né? Beleza, porque aí quem tiver dúvida ou quiser alguma Sim. informação vai direto ali naquele ali. Tem. Que também vai ficar debaixo aí do episódio, todas as informações deles. Beleza. Então, mais alguma coisa assim que vocês queiram lembrar, falar? Dia 11 do 10. Vamos relembrar isso aqui. 19 horas, esse horário. Boa, Paulinho. Peraí, vamos falar. O primeiro lote que já está vendido vai ser que dia essa inauguração? 13 de setembro. 35 anos e uma noite, não é isso? Uma noite. 13 de setembro. 13 de setembro. Esse nosso bate-papo tá indo ao ar dia 11, quinta-feira, que é até aniversário de Hugo. Sábado. Parabéns, Hugo. Então, assim, vai ser legal porque todo mundo quer assistir. Falta 2 dias só para a grande noite, né? Antivéspera. É isso aí. Então vai ser legal porque vai lembrar o pessoal também e qualquer coisa ainda dá tempo, tem 2 dias ainda se tiver alguma dúvida, Exato. né? Que aqui debaixo do episódio vai estar todas as informações. Quem não conseguiu, dia 13 de setembro, estamos fazendo a segunda edição, dia 11 de outubro, um sábado, a partir das 19 horas no Clube Naval. Que também vou deixar essa informação aqui, né? A primeira já está esgotada, mas vai ter a segunda aí. E se Deus quiser, há de ter a terceira, quarta, quinta, sexta. Mas eu acho que vai ter. Sei lá, alguma coisa me diz que vai ter. Eu tô achando. Eu quero agradecer assim muito, muito, muito vocês terem tido um tempinho lá na agenda de vocês para vir aqui bater um papo comigo, para dar uma brilhantada aqui no Contra a Corrente Podcast. E eu fico feliz também de poder informar o pessoal, né, de dar essa boa notícia aqui pelo podcast, né, sobre a volta da Scafo. E ter conhecido o Paulinho hoje, cara, gente boa pra caramba. Fernando, meu velho amigo, meu vizinho, né? Então, eu desejo pra vocês muita, 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 muita merda, né? Que é assim que se fala. Os americanos break your leg, né? Quebre a perna, que é o sinal lá de que é muita sorte. E para quem não é do ramo, né? Muita sorte, a melhor sorte, sucesso e que seja tudo aquilo que a gente espera e muito mais. A emoção, relembrar as coisas daquela época, rever amigos que de repente as pessoas não veem há muitos anos. A ideia. Né? Eu acho que de rever os amigos, eu acho que a emoção maior do que essa não tem. Que vai ter gente chorando lá de emoção, com certeza. Pelo menos no comecinho. Depois não, depois o pessoal vai dançar. Mas vai ter muita emoção. Vai. Cara, gratidão total a todos os clientes da Scafo, né? Todo mundo que passou, que trabalhou, que produziu e só gratidão. É isso aí. E a gente também tem muito a agradecer a vocês por vocês nos darem essa oportunidade de reviver tudo de novo. Então, muito obrigado a vocês, muito obrigado por terem essa ideia e de executarem essa ideia. Eu acho que a cidade de Niterói agradece a vocês também. Valeu! Né? Niterói, cidade sorriso, e um pouquinho desse sorriso agora no setembro, né? No dia 13 de setembro. É um sorriso para vocês de agradecimento também. Vamos Eu posso falar isso por Niterói. Sorrisos, Marquinhos, vamos ter muitos sorrisos lá, com certeza. Se Deus quiser. Gente, e com essa a gente vai fechando esse episódio aqui, que é especial demais. E agradecendo ao Fernando e ao Paulinho aqui pela honra, né, de terem vindo aqui para nos dar essa informação e para dizer para vocês que na próxima quinta-feira vem mais um convidado, nota 1000. Então, um grande abraço e até a próxima. Beleza. Luxo.